Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre neoplasias pulmonares. Então, iniciando, a gente sabe que o pulmão ele é sede de muitas neoplasias metastáticas, certo? Em função da circulação dupla, pulmonar e brônquica. Mas neoplasias pulmonares primárias também ocorrem. Dessas neoplasias primárias, as mais frequentes, cerca de 90% a 95%, são carcinomas, né, que têm origens epiteliais, 5% são tumores carcinoides, e ainda existem, em 2% a 5%, outras neoplasias, como neoplasias mesenquimais, por exemplo, que podem acometer o pulmão. Bom, a gente faz uma classificação bem simples para o câncer de pulmão, que divide em dois grandes grupos. O grupo que representa carcinomas não de pequenas células, que inclui esses três: adenocarcinoma, carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas, carcinoma de grandes células. E o outro grupo é o carcinoma de pequenas células. Por que a gente faz essa divisão inicial? A gente faz essa divisão inicial porque o manejo, né, o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico do grupo não pequenas células é diferente do grupo do carcinoma de pequenas células, certo? Então, a gente ainda vai falar bastante sobre esses dois grupos hoje aqui. Então, quanto às estimativas, a gente sabe que o INCA, né, ele já fez uma estimativa de novos casos para o triênio 2020, 2021, 2022, para câncer de traqueia, bronco e pulmão. Então, a gente sempre divide, assim, homens e mulheres. Para homens, né, nesse triênio, a projeção é de 17.760 novos casos de câncer de pulmão, para mulher 12.440. Tirando pele, tá? Não melanoma, que é a principal neoplasia para ambos os sexos, para homem a gente tem próstata e para mulher mama. O pulmão para homens na região sul e nordeste do Brasil, ele fica na segunda posição. E para mulheres, na região sul e sudeste do Brasil, ocupa a terceira posição em neoplasias, né, que são as mais frequentes. A taxa de sobrevida em 5 anos para homens é de 15% e para mulheres 21%, certo? E a gente sabe, assim, ó, que o pulmão é a neoplasia que mais mata entre, mesmo, do mesmo modo para homens ou para mulheres. Em todo o mundo, a neoplasia que mais mata. 25% das mortes por câncer são por câncer de pulmão. E isso já nos demonstra, assim, como é que eu vou dizer, a importância de entender esse tipo de neoplasia. Aqui eu coloquei, em termos de epidemiologia, os nossos dois grupos: carcinoma não pequenas células, que representa 84% dos casos, tá? E o carcinoma de pequenas células, que representa 13% dos casos de câncer de pulmão. A gente sabe que tratamentos são diferentes aqui, e nós vamos conversando. Então, assim, em homem tem diminuído um pouco, né, as taxas de incidência e mortalidade, em mulheres aumenta um pouquinho mais, mas ainda se tem taxas bem altas de mortalidade, tá? A incidência, ou seja, existe uma faixa etária entre 40 e 70 anos, em que há uma possibilidade maior de se ter câncer de pulmão, e um pico entre 50 e 60 anos, tá? Abaixo de 40 anos não é tão frequente, mas também pode existir. Então, existem dentro de fatores epidemiológicos
uma série de anormalidades genéticas que vão levar à transformação maligna, que a gente já estudou. Existem alterações em genes supressores, como o PC53, genes do tipo oncogenes, que são estimulados, como o gene RAS. Existem fusões de genes, como o EMLA, né, e o gene ALK. Existem mutações do fator de crescimento epidérmico, que é o EGFR, e tudo isso vem trazendo uma grande importância no sentido de que a biologia molecular ela vai direcionar novas terapias-alvo, tá? Que a gente tem no momento. Só que existe o dano genético, mas a gente sabe que tem os promotores que levam ao desenvolvimento da neoplasia. E um dos fatores ambientais mais importantes é o tabagismo. A gente sabe que o tabagismo, ele é a principal causa. É muito importante a quantidade de cigarros que se fuma, o tempo, né, que se fuma. Cachimbo é pior, né? E existem substâncias que são potencialmente cancerígenas, elas vão atuar lá no brônquio, vão causar uma metaplasia escamosa, certo? Que é um mecanismo adaptativo à agressão do cigarro. Essa metaplasia pode evoluir para uma displasia de baixo grau, de alto grau, carcinoma in situ e lesão invasiva. Mas existem ainda outros fatores etiológicos para o câncer de pulmão. A radiação é uma, tá? Pacientes, por exemplo, que se submetem à radioterapia por câncer de mama ou por câncer de tireoide, tem risco. A exposição ao asbesto, que é uma exposição ocupacional, aumenta em 40, 50 vezes o risco de câncer quando se associa ao tabagismo. Existem outros poluentes ambientais aqui, né, que a gente tem, que são bem importantes, tá, para essa questão do desenvolvimento. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia tem o cigarro eletrônico, tá? E o cigarro eletrônico, ele também vem sendo estudado e parece que também tem uma atuação como um fator de risco para o câncer de pulmão. Ao mesmo tempo, o uso de maconha também. Por quê? Porque a inalação ela é mais prolongada e também tem substâncias, algumas, né, que existem no cigarro. Só que também não tem muito trabalho, até porque na maioria dos países é proibido o uso, então não existem muitos trabalhos. Mas existe uma correlação que vem sendo feita e que pode até ser que se comprove aí futuramente. Além disso, as doenças broncopulmonares obstrutivas crônicas, elas também produzem uma irritação, você sabe, e esse processo inflamatório, e eles entram como fator de risco também. E existe ainda em estudo, pelo menos eu pesquisei e tem 2 ou 3 artigos em que o autor conseguiu fazer assim como é que eu vou dizer, ele conseguiu demonstrar a presença de HPV, tá, que é um vírus, em pacientes com câncer de pulmão. Ainda também não está totalmente comprovado, mas quem sabe em alguns estudos, porque o HPV em câncer de laringe, por exemplo, ele já está estabelecido, a gente sabe que pode causar. E isso poderia também acometer no pulmão, além do que o HPV lá no colo uterino, ele fica onde existe uma zona de transformação do epitélio, né? E aqui no pulmão, quando tem o tabagismo, por exemplo,
existe essa zona metaplásica também. Essa seria a explicação de alguns autores que ainda precisa também ser melhor elucidada, tá? Então, 87% dos casos vão aparecer nos tabagistas. Existem riscos relativos, claro. Se o paciente cessou o tabagismo, e isso 10 anos depois, pode, né, promover a redução do risco. O que eu tinha falado, a intensidade, a duração do tabagismo, a tendência a inalar mais. 11% dos tabagistas acabam desenvolvendo carcinoma, e o paciente que desenvolve carcinoma pode ser um tabagista passivo. O uso de charuto e cachimbo também aumenta o risco. Aqui, aquela mutação que eu disse do gene supressor tumoral, que é o P53, existe uma progressão histopatológica, ou seja, é uma sequência. Vem a irritação pelos compostos lá do cigarro. Esta irritação promove uma hiperplasia das células caliciformes do brônquio, hiperplasia de células basais, metaplasia escamosa, displasia, carcinoma in situ, carcinoma invasivo. Esses são os elementos contidos que podem ser agentes promotores, os hidrocarbonetos aromáticos, o benzopireno, derivados de fenol, os elementos radioativos, o radônio, por exemplo, também está envolvido, o arsênico, o níquel, fungos, alguns aditivos também entram junto nesses fatores etiológicos. Aqui, essa imagem é de um brônquio, vocês veem que tem essa borda assim, que tem essas escovinhas aqui, e a gente tem os núcleos, e a gente pode ver que já existe uma hiperplasia de células caliciformes, que seria o início de um processo adaptativo à agressão ao fumo. E já nessa outra imagem, a gente perde aquela bordinha esponja ali, que tem a esponjinha, né? E começam a aparecer o que a gente chama de células com metaplásicas. Antes, e aqui a gente já tem um pouco de displasia, que são alterações arquiteturais, tá? Que vão comprometer esse epitélio brônquico. A gente começa com uma displasia de baixo grau e vai evoluindo, se não cessar o fator que está promovendo esse câncer. Por exemplo, aqui vocês veem que tem núcleos hipercorados, tamanhos diferentes, já tem uma certa alteração de polaridade, mas ela ainda é baixo grau. Aqui ela começa a ficar uma displasia já mais progressiva, digamos assim, como é que eu vou dizer? Ela teria aqui já alteração um pouco mais severa, tá? Uma displasia já um pouco mais severa. E nesse outro quadro, a gente tem uma displasia já de alto grau, e a gente tem praticamente mais da metade do epitélio com células de tamanhos diferentes, núcleos também de tamanhos diferentes, hipercromáticos, núcleos irregulares, bilobados, pode ter mitoses. E nesta outra foto, toda a espessura do epitélio já tem alterações ou atipias celulares, que a gente chama também de pleomorfismo, que são essas alterações, né, mitose, núcleo hipercromático, e ele é in situ porque não rompeu a membrana basal. Só que, se não cessar o que está causando o dano, a gente vai ter uma progressão para carcinoma invasivo. Tá bem? E aqui, nesta foto, certo? A gente já tem características muito semelhantes, opa, aqui, às células do carcinoma invasivo, tá? Vocês podem ver que ele já está tentando fazer aqui, ó, se disseminar, e são células grandes,
São atipias bem semelhantes a atipias que se encontram num pulmão que tá iniciando o seu processo de invasão. A questão da radiação, por exemplo, a gente sabe que existe porque a gente teve aquela comparação com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e radiação acaba sendo um mecanismo para desenvolvimento do câncer. Exposição ao urânio também, nos mineradores. O asbesto, tá? Que é a neoplasia, quer dizer, que é um dos componentes que, mais associado com fumo, ele aumenta bastante o risco. Claro que não é assim de hoje para amanhã. Existem as alterações genéticas que ficam durante anos. A promoção também, ela pode ocorrer durante alguns anos até que se desenvolva o câncer pulmonar realmente. Bom, os oncogenes que estão envolvidos com câncer de pulmão, a gente sabe que é o CEMIC, o CARRAS, tá? Que são oncogenes, o CEMET, o CEQUIT, o EGFR, que tem sido muito badalado, EGFR, ALK, também o PDL1, porque eles vieram como uma forma nova de tratamento, que é a imunoterapia para os pacientes que expressam esses genes. Os supressores estão aqui, o P53, o gene do retinoblastoma e o P16. E eles são diferentes, claro que em relação aos tipos histológicos que a gente vê, não pequenas células e pequenas células, tá? Que mais? Existem polimorfismos, e aqui está bem saliente essas mutações que a gente encontra e que aparece, o EGFR, ele aparece muito mais mutado em adenocarcinomas, tá? Sem dúvida nenhuma, EGFR. Nos outros tipos, o comportamento é um pouco diferente, porque nas células ele pode até expressar, mas é um percentual bem mais baixo de expressão em relação aos adenocarcinomas. Então, para adenocarcinoma, a gente já tem imunoterapia autorizada e tudo mais, né? Quanto às lesões precursoras, quer dizer, as lesões que, se a gente não tratar, retirar o agente promotor, ela vai evoluir. A gente tem a displasia escamosa, que evolui para o carcinoma epidermoide, a hiperplasia adenomatosa atípica, que é em glândulas, certo? E se associa ao adenocarcinoma. Existe a hiperplasia de células neuroendócrinas, que estão associadas às neoplasias neuroendócrinas, entrando aqui o carcinoma de pequenas células, grandes células, tumor carcinoide, tá? De novo, aqui é um carcinoma epidermoide in situ. É muito difícil da gente pegar uma lesão pulmonar nesse ponto in situ. Por quê? Porque a maioria dos pacientes só desenvolvem sintomas quando já tem uma lesão invasiva. E essa lesão ainda fica ali na membrana. O paciente, às vezes, tem um pouco de tosse, mas sintomas mais brandos. A sintomatologia chega e ele já está imenso, e muitas vezes com metástase. Olha, eu vi uma vez um caso que pegaram ao acaso. E aí, claro, operaram e o paciente praticamente ele está curado, porque é uma lesão que não invadiu, é uma lesão que está localizada, mas que dificilmente a gente vai encontrar assim. A forma de apresentação é principalmente invasiva.
A gente tem também aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem aí uma condição, como é que eu vou dizer, glandular, tá? Que é uma hiperplasia, aqui, ó, uma hiperplasia do adenomatosa, aquela que eu falei para vocês, e a gente tem, deixa eu ver se está aqui, aqui, na verdade, nesta lâmina, o que que a gente tem? A gente tem uma proliferação neuroendócrina, porque os carcinomas neuroendócrinos, principalmente pequenas células e tumor carcinoide, eles se originam de células neuroendócrinas do pulmão. Aqui existe um ninho, e esse ninho foi detectado através da imunistoquímica, nessa coloração que vocês veem aqui, que é uma coloração em marrom, e é sinaptofisina. Por quê? Porque as neoplasias neuroendócrinas, elas vão expressar marcadores neuroendócrinos, que é cromogranina, sinaptofisina, CD56 também. Aqui se caçou uma hiperplasia, que na verdade, aqui tem a hiperplasia, né, neuroendócrina, e aqui a gente tem células já neuroendócrinas em proliferação, já um início aqui de um carcinoma. Então, voltando, a classificação histológica, os dois grandes grupos que nós falamos, mas existem vários tipos histológicos de câncer de pulmão. O epidermoide, pequenas células adeno, grandes células, existe o carcinoma adeno-escamoso, em que se tem tanto componente glandular quanto escamoso. Existe o carcinoma sarcomatoide, que é muito agressivo, né, porque tem células tipo sarcoma. Existem carcinomas de tipo glândulas salivares. É uma gama de tipos histológicos no pulmão, vocês não têm ideia, né? Olhando a classificação da OMS, são vários tipos, certo? Aqui vocês estão vendo que a gente tem um carcinoma que lembra muito o epitélio escamoso, tá? E nesse caso aqui, olhando mais de perto, a gente tem eu sempre me confundo, essa queratina, eu chamo de rolha córnea, mas pensando na pele. A gente tem a queratina, que é essa parte rosadinha, e que vai fazer lembrar mais um epitélio escamoso normal. Ou seja, a gente pode dizer que tem tinha que ser o contrário, né? Que aqui a gente está vendo o todo e aqui mais de perto. Mas, na verdade, quando a gente tem essa produção de rolha córnea e consegue identificar pontes intercelulares, a gente pode dizer que é um carcinoma bem diferenciado, tá? Porque ele lembra muito a célula de origem. Nessa figura, o que que a gente tem? Um carcinoma de pequenas células. O carcinoma de pequenas células é totalmente diferente. Ele tem células que a gente, às vezes, diz que são redondas e azuis, é um jeito bonito. Mas, na verdade, ele pode ter tanto células redondinhas, com essa cor bem azul, ou até células mais alongadas, fusiformes. O que que acontece? O carcinoma de pequenas células, ele tem um núcleo grande e quase não tem citoplasma, certo? E logo se define porque ele tem várias dessas células que, inclusive, lembram linfócitos, mas eles são maiores que os linfócitos. Então, ele tem de 2 a 3 vezes mais maior do que um linfócito. E a gente tem, nessa outra imagem, um adenocarcinoma, que aqui dentro produz muco. A gente tem glândula neoplásica, tá? Glândula neoplásica no estroma, como vocês estão vendo. E esse é o carcinoma de grandes células. Ele tem células neuroendócrinas, mas maiores do que a do carcinoma de pequenas células. Ele também é uma lesão muito agressiva, como o carcinoma de pequenas células. Olha aqui, ó, uma mitose, que bonita. Aqui tem outra mitose. E muitas vezes a distinção entre grandes células e pequenas células pode ser difícil,
Porque o pequenas células pode ter uma célula um pouquinho maior, e ambos têm necrose, e ambos têm uma proliferação celular elevada. Pode ser bem difícil de definir, só que esse aqui também são neoplasias mais raras, mais difíceis. Aqui a gente tem, né, adenocarcinoma, representa 47% do tipo histológico para mulheres. O carcinoma epidermoide, ele aparece mais em homens, vocês estão vendo. O carcinoma de pequenas células, mais em mulheres. E o de grandes células, mais em homens. Isso, assim, uma divisão. Bom, macroscopicamente, as neoplasias pulmonares, elas podem ser de localização central junto ao brônquio, e isso acontece com os carcinomas epidermoides e carcinomas de pequenas e grandes células, também pode acontecer aqui. E tem, então, uma tendência a invadir o brônquio e também a produzir invasão de vasos. Os carcinomas do tipo adenocarcinoma e carcinoma de células gigantes, aqui não é grandes células, é um outro tipo histológico, eles tendem a ser mais periféricos, não em localização central junto a, né, ali onde desembocam os brônquios, no hilo. O padrão, ele é muito variado. A gente pode ter uma lesão mais ou menos bem delimitada, sem cápsula, lógico, mas pode ter uma lesão exofítica, que faz uma certa vegetação, mais infiltrante, né? Se ela é uma lesão nodular, por exemplo, ela vai crescer por expansão, mas as neoplasias pulmonares, elas crescem bastante e elas têm muita necrose, muita hemorragia, e podem fazer cavitações também. E pode ter também antracose dentro delas, como a gente já estudou. Essa imagem eu coloquei porque ela é bem aquela progressão que a gente falou, que aqui tem hiperplasia das células caliciformes, também pode ter a hiperplasia de células basais, e vai progredindo para uma displasia, né, um carcinoma in situ, e aqui a gente já tem uma infiltração. Essa é a sequência para o epidermoide, tá? Que a gente fala. A disseminação, bom, a disseminação, ela acontece da seguinte forma. O pulmão, ele pode fazer uma disseminação para estruturas adjacentes. E aí a gente tem a pleura, tem o pericárdio. A pleura pode ter a pleura visceral, parietal, pega o resto da parede torácica, adiposo, costelas, inclusive. Pode ter uma disseminação por via linfática. Os primeiros são os linfonodos regionais, e aí a gente tem os hilários ou peribrônquicos, e também tem os linfonodos mediastinais, os paratraqueais, direito, esquerdo, os subcarinais, e a disseminação por via sanguínea. Se diz que a principal local de disseminação seria em adrenal. Não parece tão coerente, mas é aquele padrão que a gente já estudou, que é de disseminação, que não é muito lógico. Mas existe essa disseminação para adrenais, para fígado, para sistema nervoso e ósseo. Além de ter já uma disseminação que pode acontecer por contiguidade, tipo costelas ou também vértebras, pode ter várias metástases ósseas. E aí, pessoal, agora a gente faz uma pausa e retornamos com o adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, carcinoma de pequenas células, que são os tipos histológicos, que a gente vai conversar um pouquinho mais.